nós precisamos ter a mentalidade de construir algo. A Bíblia fala muito desse conceito. Para qual o homem que eu olharei? Qual é o homem que eu olharei? Não aquele que treme diante das minhas palavras. O coração humilde, o coração rendido. Então Deus procura algo, tem algo que atrai o coração de Deus. Quando Deus olhou para a terra e viu tamanha violência e caos, corrupção, pecado, chamou atenção à vida de Noé. Mas Noé achou graça. Então é interessante o que os olhos do Senhor estão passando pela terra, procurando certas características. Amém? Então, nós, na nossa humilde condição, nós queremos agradar a Deus. E nós queremos montar a nossa vida que atenda às características do que Deus está procurando. Então não importa muito o que nós pensamos. Amém? Nessa equação com Deus, não importa muito o que nós pensamos. E muito pelo contrário, o que nós pensamos atrapalha. Quando você olhar nas Escrituras a palavra carne, mente carnal, mente natural, a mente humana, ela está em oposição a Deus. A nossa mente não renovada, tudo que você pensa que não foi ajustada pela voz de Deus, ela se opõe aos planos de Deus. Então nós precisamos cuidar ao longo do dia, se você está entretendo algum pensamento que Deus não está pensando. Se Deus não está pensando, não pensa. Não pensa, e na pior das hipóteses ainda, e no pior, não fala. Não, porque Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim. Assim, totalmente contra o que Deus diz. Deus diz, eu jamais vou te deixar, nunca te abandonarei, nunca. E ele diz assim, Deus me abandonou e Deus se esqueceu de mim. O que é isso? Porque você está se sentindo pressionado e você está sentindo que as coisas não estão funcionando do jeito que você queria, você dá aquela de autocomiseração, autopiedade. Deus me abandonou, Ele não me ama. Achando que Deus vai responder a isso. Deus não responde a autopiedade, autocomiseração. Ele responde à fé. Então você fica, coitadinho de mim, eu não tenho nada, né, pastor, eu sou humilde. Deus não está preocupado com isso. Ele não move Deus isso. Isso é uma maneira humana, carnal, de aparentar humilde. Amém. E o diabo vai sempre fazer isso. Ele vai sempre tentar ensinar a gente coisas que são ineficientes para Deus. Então, se é para ser humilde, então você ensina uma humildade falsa, religiosa. Oh, Deus, como eu preciso de Ti. E Deus está olhando o coração, vocês falam da boca, vocês fazem o que vocês querem. Então, o ponto, não importa, amém. Para Deus, não adianta você tentar enganar Deus, enrolar Deus, Ele enxerga tudo. A nossa mente, as nossas ideias, as nossas emoções, a nossa lógica, elas estão em oposição a Deus. Nós precisamos ser renovados. Deus fala A, eu estava pensando B. Eu nego o meu pensamento e agrego o pensamento de Deus. Isso se chama transformai-vos. Você está sendo formado de novo na imagem de Deus. E acontece aqui, e é o culto racional, é o sacrifício vivo. É algo, meus irmãos, é algo difícil para o ser humano se render e se humilhar. E
entregar o controle da vida para Deus e dizer assim, crer que Deus sabe mais que você. É difícil para nós. Difícil para todos nós. E é uma jornada longa de sofrimento e dor, onde você aprende a obedecer. Os nossos desertos, as nossas pressões, simplesmente são condições que nós semeamos nessa direção. E é interessante como Deus é. Deus não faz isso na nossa vida. Nós criamos essas condições por não obedecer a Deus, e aí você cria um deserto. É como se você está no meio do caos, e esse mundo está aí, é prova do que nós escolhemos. Deus escolheu para isso, nós escolhemos isso. Mas Deus olha para essa condição e dá a oportunidade de vocês, e a dor de viver nesse mundo faz você olhar e dizer, mas eu não precisava estar aqui, que é o filho pródigo, eu não precisava disso. Eu falei, exatamente, não precisava. Aí ele diz assim, eu vou me arrepender e vou voltar humildemente, trata-me como um servo. Ou seja, esse não é arrependimento falso, é arrependimento verdadeiro. Não, eu não fiz nada de errado, foi só um deslize. Não, foi um pecado. Foi algo que confrontou a Deus. Toda a maneira de pensar que vai contra Deus, ela resiste ao coração de Deus, nós lutamos contra Deus, precisa ser tratado, rendido e reconhecido como tal. Me arrependo, como Jó disse. Então, o que acontece? Essa obra de rendição, para você começar a pensar como Deus pensa, ela é sacrificial. Ela é o que Jesus diz, você precisa tomar a sua cruz para me seguir, experimentar o reino, porque vai requerer de ti morrer para poder viver o que eu tenho para oferecer. Mas por que eu preciso morrer? Porque você escolheu isso, você precisa desescolher isso. Amém? Fomos nós que fizemos, não foi Deus. Nós precisamos desescolher isso, escolher Deus de volta. Amém? Então, ele é a renovação da nossa mente, a transformação da nossa vida, ela é sacrificial, ela dói no nosso ego, na nossa vida. Mas é a única maneira de você manter esse inimigo sob controle para que as coisas do Espírito possam se mover. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus nos foi dado para que nós conheçamos o que Deus nos deu gratuitamente, os planos de Deus, a voz de Deus, o futuro que Ele tem, as coisas gloriosas que Ele tem. Ele deu o Espírito Santo. É só o Espírito Santo de Deus que vai fazer você conhecer, através da revelação, o que Deus quer fazer na tua vida. Só o Espírito Santo de Deus. A tua mente não vai conseguir fazer. Então, tenta ver dessa forma. A tua mente, ela não vai entender as coisas gloriosas, superiores de Deus. E aí o texto segue dizendo, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito, não aceita e ele resiste. Então, olha o que nós temos. Deus tem coisas lindas a fazer e Ele escolheu revelar e colocar essa informação no Espírito Santo de Deus. Ele é que sabe. Ok? O Espírito Santo de Deus é que tem a informação que você quer, não você. É só Deus escolheu nos dar do seu Espírito e Ele vai revelar. Então, é o Espírito Santo de Deus que tem a informação que você quer. Você jamais vai conceber as coisas do Espírito aqui. Jamais vai conceber as coisas do Espírito na tua mente. Você precisa ter acesso ao Espírito de Deus. E como você faz? Você rende a tua mente e morre para que o Espírito Santo possa atuar. Então, qual é o nosso processo de decisão?
Você tem duas maneiras de viver nessa terra. Duas maneiras. Você pega a tua vida, pega toda a tua experiência, os fatos, tudo o que você viveu e todo o teu conhecimento. Analisa, conclui e decide. Ou você obedece à voz de Deus. Só tem essas duas coisas para fazer. Cada vez que você analisar os fatos da tua vida, analisar as pessoas, analisar o que aconteceu com essa, se aconteceu com essa, vai acontecer com aquela, porque na minha indústria funciona assim, se eu fizer assim, não vai acontecer. Cada vez que você analisar, pegar toda a experiência de vida tua, dos outros, o que está acontecendo, fazer uma leitura dos fatos, de tudo que você leu e estudou, e concluir e agir, você vai sempre errar. Sempre você vai errar. Você pode acertar, humanamente falando, fazer uma boa decisão, mas você jamais vai tocar nas coisas de Deus. Porque esse processo de decisão é carnal e não entende, jamais vai conseguir entender como Deus opera. Essa é a razão, porque você precisa crucificar a carne, você precisa segurar ela. E manter ela, é que nem manter enjaulada esse desejo, eu sei, eu sinto, eu vou fazer, enjaular essa, e esse é o processo de rendição. Não o meu querer, mas o teu. Só que, meu irmão, você diz assim, quando você se converteu, você, eu quero Deus, não o meu querer. Mas na segunda-feira você tem que dizer, não o meu querer de novo. Para o resto da tua vida, você tem que morrer. Porque se você desenjaular de novo, ela toma conta. E aí, você começa no Espírito e se aperfeiçoa. Aí você pega um plano que Deus começou glorioso e começa a meter a mão e começa a dar o teu toque. E aí você diz, isso não tem nada a ver comigo. Você precisa iniciar no Espírito, manter no Espírito e terminar no Espírito. É isso que Deus está procurando. Amém? Então, qual é o nosso inimigo? O nosso inimigo não é o diabo em si, é nós mesmos, que fomos atiçados, alimentados, nutridos, estimulados e diz assim, você é bom, você é que nem Deus, você sabe bem, como você é inteligente, como você sabe, você é estudioso, você domina, como você é, e você vai inflando, 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 eu posso, eu consigo, ele diz, agora vai, decide, e aí ele sabe, só vai dar bobagem. É que ele cria o monstro e libera. E aí ele vai dizer assim, tu não está fazendo direito, você precisa estudar mais, você precisa trabalhar mais, você precisa se envolver mais, você precisa fazer mais, e você precisa se abandonar um pouquinho de Deus, porque Deus está atrapalhando a tua vida profissional. As coisas de Deus atrapalham. Aí você vai, se afasta do Deus vivo. Processo de decisão. Eu analiso e decido. Eu olho para a situação e digo assim, Deus, o vento está batendo, o barco está enchendo, nós vamos sossobrar e afundar, e tu está dormindo, tu não te importa conosco. Quando é que tu vai vir ajudar? E Deus repreende ele, não é? E tipo assim, coitado de mim, assim, Deus repreende, Jesus levanta e repreende ele. E nós temos que parar de tolerar e dar tapinha nas costas para a nossa carne e a carne dos outros. Estou fazendo mau serviço quando as pessoas dizem, coitadinho de mim, eu não sou nada, né, pastor? Amém. Não entretém isso, meu irmão. Isso é carne, isso é orgulho enrustido, camuflado. Você diz assim, eu não sou nada, né, pastor? Eu preciso da ajuda de Deus, né? E aí você continua fazendo o que você quer, esperando que Deus vai vir te ajudar, mas você não quer mudar. Amém? Você não quer morrer. Você só quer dizer que quer morrer e dizer que quão coitadinho você é, que ninguém cuida de você, mas você não quer fazer. E Deus não tolera, e Ele não vai recompensar a carne. Por mais que você passe uma maquiagem e põe uma cerejinha, chantilly, uma cereja, amém, em cima. Deus detecta a carne. Então, carne, meu irmão,
é aquela natureza pecaminosa humana que acha que pode viver 1 minuto sequer sem Deus. Então, o processo de decisão nosso é simples, é esse. Ou você vai firmar a tua vida em conhecimento e conclusão e a tua capacidade de decidir, ou você vai fundamentar a tua vida em ouvir a voz de Deus e em obediência. Um obedece, outro conclui. Simples obediência. Deus já fez todo o processo de pensamento e falou com você. Então, o que você quer? Você quer a voz de Deus. É só o que você quer, a voz de Deus. A carne é inimiga de Deus. O mundo é inimigo. Então, Deus está procurando um coração que entende isso. Ele está disposto a ajustar a sua vida. Ele está de olho num coração humilde, que entende que daqui não sai nada, tudo vem de Deus. Então, tudo que eu penso e eu sinto não agrega nada, porque foi corrompido. Tudo que eu preciso e desejo e aspiro e nasci para tocar está no Espírito. A Bíblia fala, o reino de Deus está no Espírito. Então, qual é a confusão que nós temos? Ah, pastor, eu tenho o Espírito Santo de Deus, então o que eu penso é de Deus. É aí que você se engana. São duas coisas diferentes, 2 departamentos diferentes. Amém? O Espírito Santo não é você, ele é ele. Você é você. Saiba bem quem é quem. E você precisa saber quem está operando e quem não está operando. Para o teu bem. Porque não adianta você se enganar e dizer assim, o Espírito Santo está operando quando é a tua carne. É muito mais beneficial para você descobrir logo quando é você e quando é carne, em vez de ficar se enrolando. Amém? Não vos enganeis. Amém? De Deus não se zomba. Se você semeia na carne, você vai colher na carne. Então, o que Deus quer? Ele quer revelar os planos que por Deus nos foi dado gratuitamente, que está no Espírito. E o Espírito Santo de Deus tem que achar um templo que ele possa habitar. Tudo o que você quer saber, as soluções para a tua casa, para a tua família, para a tua saúde, para os planos de Deus, tudo está no Espírito, não está em você. E Deus está procurando um coração humilde que Ele possa habitar. Primeiro, para depois falar. Porque o que acontece é que nós queremos que Ele visite, fale conosco, mas depois você vive uma vida, você quer algumas visitações ocasionais, que é o chama, ir ao domingo, um avivamento, onde Deus falou comigo, e se você volta, Ele primeiro quer saber se você quer que Ele habitar com Ele, para depois Ele revelar. Então nós criamos certas condições momentâneas, Deus fala conosco, seguimos a nossa vida. Não, Ele quer transformação. Ele quer que você primeiro entenda isso. Tudo está nele, esse é o reino de Deus. E nós temos esse tesouro em vaso de barro. Você tem que trabalhar nos odres para conter esse tesouro precioso. Então, primeiro estágio da nossa vida, receber a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E você acolhe Ele. E agora, no primeiro estágio da nossa vida, é viver uma vida, desenvolver uma vida de tal maneira que você não entristece, porque você anda com Ele. Onde Deus olha e diz assim, encontrei um coração que vai fazer a minha vontade. Então, ainda Ele não revelou a vontade dEle. Eu encontrei um coração que me rende e vive para mim no meio de uma geração corrupta.
Então, antes de Deus revelar os planos mirabolantes e maravilhosos, estupendos, enormes, construiu uma arca para salvar o mundo inteiro, ele estava olhando, encontrei um homem que no meio do caos, ele entretém as coisas de Deus. A Bíblia fala que Noé andava com Deus. Então, antes de você saber os gloriosos planos de Deus que Ele tem para a tua vida, você tem que andar com Deus e entreter a presença de Deus. É nessa combinação de um vaso rendido, transformado, que anda com Deus e que ama a Deus, ali virei a ti. Você construiu um templo separado do pecado, santificado, uma vida, uma agenda, prioridades devotas a Deus, onde Deus pode habitar agora. E aí você está andando com Deus. E aí, em algum momento, na plenitude dos tempos, nos planos eternos de Deus, Deus visita você, porque quando Ele falar algo, você vai continuar andando com Ele. Porque Ele quer terminar o que Ele quer começar. Amém? Fala comigo primeiro, depois eu vou ver o que eu vou fazer. Não, anda comigo. Então, eu gostaria de que nós montássemos essa ideia. Nós precisamos construir um templo, um local onde Deus possa habitar. Você precisa construir uma mente que não afugenta Deus, que antes pensava bobagem, falava bobagem, mas agora ela pensa nas coisas do alto. Ela está sempre pensando nas coisas do alto. Ela está sempre meditando nas coisas de Deus. Ela foi renovada, onde agora ela não afugenta Deus. Amém? Porque você não pode praguejar num dia e amar no outro. Então você está sendo, isso se chama, você está sendo transformado. E aí você começa a perceber que tua mente é uma mente controlada pelo Espírito, onde agora você pensa nas coisas de Deus, você medita, você adora a Deus, e você criou alguns músculos que não permite que ela pense bobagem, murmure, xingue, amém, altos e baixos. Você amadureceu nas coisas de Deus. A tua agenda, tua vida, isso se chama uma vida consagrada a Deus, que foi toda a história da construção daquela estrutura do templo. E tudo é montado para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Amém? Nesse processo todo de transformação, é lógico, Deus está falando conosco, está nos ensinando, o Espírito Santo de Deus está falando conosco, mas o meu ponto é dizer, ali eu vou falar coisas pertinentes ao que Deus está fazendo nessa hora. Lembra o que Jesus falou? Não se preocupem que eu vou ao Pai, porque eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos ensinará, Ele vos guiará a toda a verdade, Ele vos fará lembrar de tudo. Não te preocupe, entretenha o Espírito Santo na tua vida, não entristece, honra. E aí ele diz, e um dos aspectos que ele vai falar, ele vai revelar coisas que ainda hão de vir. Amém. Ele vai falar sobre o futuro, ele vai falar sobre as coisas que estão ali na frente. Mas o reino de Deus está no Espírito. Então, como é que nós precisamos? Nós precisamos que a nossa vida, então, pensa dessa forma, a minha vida, as palavras dos meus lábios, a maneira como eu falo, a maneira como eu penso, tem que ser agradável a Deus, onde Deus possa conviver comigo. Amém. Então, o que aconteceu com Noé foi isso. Deus olhou e disse, eu tenho um plano. Então, vamos tentar ver dessa forma. Deus olha para a tua vida e diz, eu tenho um plano para a tua vida.
Deus tem um plano para a nossa vida como indivíduos, plano para a nossa vida. Qualquer que seja a nossa esfera de ação, aquilo que está sob o nosso poder, em qualquer estágio da nossa vida, Deus tem um plano maior do que você pode pensar. E Ele quer fazer conhecida a voz dEle, manifestar a voz dEle para ti. Mas para isso, Ele está vendo e observando. Lembra o que Deus disse para Jacó? Tenho observado o teu sofrimento, o que tem acontecido. Nesse período todo, Jacó estava sendo transformado pela perseguição, pelas injustiças, pelo convívio. Tenho visto como tu reage, como tu age. E aí Deus olha e diz assim, e eu vim. É como se Deus disse, Jacó andou com Deus durante 20 anos. E aí eu vim. E aí os planos de Deus foram manifestos para ele. Nós queremos que Deus venha agora, sem andar com Deus. Deus tem planos gloriosos para a nossa vida. Quanto mais rápido nós nos rendemos, mais rápido Ele vai poder revelar o que Ele tem preparado. Então, o que aconteceu? Deus queria fazer algo na terra, mas Ele precisava de alguém. E Deus, é como se Deus tivesse dito, tenho visto como Noé tem operado. Amém? Imagina? Violência, corrupção. Logo que o homem pecou, o caos na terra. E meus irmãos, olha para Deus olhando do céu e diz assim, o caos na terra. Guerra, não existe mais valores, não existe mais temor de Deus, não existe mais conceito de família, não existe mais ordem, não existe mais nada. Amém? Então, uma vergonha, um caos que nós estamos vivendo. Mas eu encontrei um homem nessa terra que está vivendo uma vida santa, íntegra e que ama a Deus. Esse é o primeiro estágio do mover de Deus e das coisas que Deus quer fazer. No meio do problema, eu encontrei alguém fiel, que ama a Deus e que não se dobra diante do sistema. O que é isso? Ele andou comigo e está... O primeiro está, ele está andando comigo ao ponto de ajustar a vida dele, ele me ama e ele está percebendo que certas coisas que ele faz não agradam a Deus e ele está fazendo um trabalho, Deus está forjando ele. Amém? Deus está forjando ele e ele não está resistindo, ele está sendo transformado, ele está se deixando moldar por Deus. Ele é perseguido, alguém mente, fala dele, ele não retruca, ele perdoa, ele ora, ele espera, ele ouve como Deus quer que haja. Ele está sendo transformado, ele não murmura, ele segura, ele não cai na tentação, ele está trabalhando porque ele ama a Deus, Deus visitou ele, diz Deus é tudo para ele, e ele está se permitindo ser transformado porque ele ama a Deus e quer agradar a Deus. Então Noé está vendo, Deus está observando Daniel, Deus está observando Daniel. Ele não quis se contaminar, Deus deu favor. Deus instruiu. Então, esse primeiro estágio da nossa vida, de ouvir a voz de Deus, tem muito a ver com a nossa transformação. Amém? Com as coisas que Deus pede de nós. E foi transformado, ajustado, até o ponto. Passou cova dos leões, passou fornalha, passou pressão, passou tudo. E no final do livro, Deus veio com tal revelação para Daniel, que ele falou que ele tremia, ele não conseguia nem ficar de pé. Tal era o nível da visitação de Deus, que ele disse, o anjo de Deus teve que tocar nele para ele se fortalecer. E aí ele ouviu coisas sobre os tempos dos fins. Deus falou para ele coisas sobre o que ia acontecer agora, no tempo do fim. Amém? Amém? Bênção.
Deus quer se revelar a nós, mas Ele precisa de uma estrutura para aguentar. E lembra, e essa estrutura do Daniel ainda diz assim, eu estou fraco, não estou conseguindo conter. A nossa carne, ela não aguenta, amém? Ela precisa do Espírito Santo de Deus para aguentar os planos de Deus, porque ela sempre vai limitar a Deus, ela sempre vai fazer menorzinho. Deus tem planos infinitamente maiores do que tudo quanto nós podemos pensar. Deus é poderoso. Amém? Olha a lógica. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você pensamos ou queremos. Segundo o seu poder que está operando em nós. Então, o poder de Deus precisa operar em nós. E quanto mais o poder de Deus transformar você, maior vai ser a revelação do que Deus é poderoso para fazer. Ele precisa desse processo de transformação. Então, lá no Éden, o que aconteceu no Éden? Deus criou todo aquele paraíso e não tinha ninguém para cuidar do paraíso. E aí Deus fez o homem. O que Ele fez? Ele pegou do barro, pó da terra. Ele pegou das coisas que foram criadas, que Ele criou. Pegou do barro e moldou o homem. Amém. Isso é o que a palavra de Deus faz todo dia conosco, Ele molda você. A palavra de Deus, Ele aperta você, Ele molda. Essa é a razão porque você precisa meditar o dia todo. Quanto mais rápido e mais fome de Deus você tem, mais a obra de Deus, Ele vai moldando você. Pastor, eu já sei tudo sobre a Bíblia. Não é saber, é ser moldado pela palavra de Deus, pelo dedo de Deus. Pela mão de Deus. A terra era sem forma e vazia. A nossa vida é sem forma e vazia se Deus não der forma para ela. E a única coisa que dá forma é a palavra de Deus. Os universos foram formados pela palavra de Deus. A única maneira de a tua vida fazer sentido é ficar debaixo da palavra de Deus. Ela vai dar forma a você. Não despreza cada momento aos pés de Cristo, o encontro da igreja, a pregação do Evangelho, porque eu já entendi, eu já sei. Não faz isso, meu irmão. Não faz isso. Porque não é uma questão de saber, é uma questão de ser moldado pela mão de Deus. O saber ensoberbece e infla, eu sei, e afasta de Deus. O amor edifica, o amor às coisas de Deus e o amor que valoriza cada detalhe que você faz para Deus, isso edifica, algo está acontecendo. Então, meu irmão, quando você toma a ceia, quando você está na casa de Deus, quando você está na presença de Deus, quando você celebra a Deus, quando você ora, quando você dobra o joelho, quando alguém está olhando, quando ninguém está olhando, quando você contribui, quando você faz qualquer coisa por amor a Deus e o Evangelho, algo está acontecendo na tua vida, que você não faz ideia. E é por isso que nós vivemos pela fé, porque a tua mente tem que sair do jogo. Eu não sinto, eu não sei, mas eu obedeço. Nós precisamos obedecer mais, amém? E pensar menos, questionar menos. Você simplesmente obedece. Deus falou. Medita dia e noite nas Escrituras, medita dia e noite, não tenta achar desculpa, não justifica, não diz que não dá, que não pode, que tu não precisa, porque tu já fez. Medita nas coisas de Deus. Treina a ouvir a voz de Deus. Se Deus falou, obedece. O processo de decisão na vida, ou você confia na tua mente, ou você obedece pela fé. A voz de Deus. Obedece. Deus está procurando um coração obediente. Lembra o que ele disse de Davi? Eu achei um homem que fará toda a minha vontade. É isso que ele está procurando. Alguém obediente que vai não ficar questionando tudo, mas vai fazer tudo o que eu tenho. Então, o que entra em jogo? Deus não está preocupado com o holocausto. Eu fui na igreja, fiquei 15 minutos, cantei e fui embora. Ele está preocupado em se você vai obedecer a Ele ou não.
Ele não está preocupado com o holocausto, ele não está preocupado com a aparência, ele não está preocupado que alguém bate ponto na presença dele, no culto. Ele está preocupado com o teu coração de saber se ele encontrou alguém que vai fazer toda a vontade dele. É isso que ele está procurando. E não que você dá desculpa para Deus, não, eu não fiz porque eu disse, ele não quer saber desculpa, ele quer saber se você vai fazer toda a vontade dele. É isso que ele quer saber. Ah, mas tu tem que entender, porque não tem problema. O que acontece? Deus, o Espírito Santo vai continuar trabalhando na nossa vida. Até chegar no ponto em que você diz, ok, Deus, cumpre em mim os teus propósitos. Aí ele pode operar. Então, esse processo se chama transformação, se chama amadurecimento, se chama rendição. É o processo onde você está sendo transformado por amor a Deus até chegar ao ponto de dizer, ok, Deus, cumpre em mim os teus propósitos. Onde a tua mente, as tuas emoções, a tua história, as tuas experiências, tudo que você fez na vida, tudo você coloca em segundo plano para conhecer a Deus e os planos de Deus. Todas as coisas que você faz que envolve Deus, tem algo espiritual acontecendo. Faz de todo o coração por amor. Então, o processo de criação, o processo de Deus visitar a nossa vida, de falar conosco e manifestar na terra os planos dele, é dessa forma. Ele precisa achar um coração que vai fazer toda a vontade dele. Então, o que ele faz? Ele pega do barro, ele molda e ele sopra do seu espírito. O que ele está fazendo conosco hoje? Ele está pegando do nosso barro, está moldando e está soprando o seu espírito. Está gerando vida. É isso que ele está fazendo conosco. Cada dia, cada hora, ensina-nos a contar nossos dias. Cada momento, nós estamos sendo forjados na mão do Criador. Como vaso na mão do oleiro, sendo moldados. E, meu irmão, é a palavra de Deus que molda. Porque a palavra de Deus é quando a palavra de Deus é pregada e Deus diz sim e você acha que não. E aí você tem que dizer, ok, Deus, molda. Ok, Deus, molda. Então, Deus achou Noé que era um homem. Então, voltando um pouco do pó da terra, ele tornou uma alma vivente. Deus fez o homem. Mas não é nada diferente do que nós temos hoje. Ele pega a nossa vida, junta, e, meu irmão, só Deus é capaz de pegar a nossa vida do jeito que ela está e fazer algo glorioso. Só Deus. Deus é capaz de pegar todas as tuas experiências, tudo que você sabe, tudo que você passou, inclusive as tuas falhas, tuas fraquezas, juntar e soprar e fazer algo glorioso. Só Deus é capaz de fazer isso. Só Deus. Para isso, você precisa crer. O que vai impedir Deus de fazer isso? Ah, eu não entendo, eu não sinto, eu não concordo, eu não quero, eu não tenho tempo, acho que não é bom. É a falta de visão e de fé da nossa. Então, a nossa vida, hoje, a nossa vida nada mais é do que um quebra-cabeça de 5.000 peças, que você não tem a foto, pelo menos quando você monta o quebra-cabeça, 5.000, 10.000 peças que seja, você tem uma foto como referência, certo? Aí você pelo menos tenta. Mas a nossa vida, porque eu nasci nessa família, com esses pais, por que na crise, por que em período de pós-guerra, por que na época do Covid, por que assim, por que tantos filhos, por que aconteceu isso, por que eu tive que fazer aquilo, por que aconteceu isso, eu errei, mas eu errei a maior parte do tempo, eu tinha esse problema, cheio de, por que tudo isso? Deus é capaz, e aí você diz assim, como que eu vou montar a minha vida e fazer algo que tenha valor para Deus? Se você não tem como, nada funciona. Nas mãos de Deus, Ele pega todas as peças da tua vida, mesmo as cicatrizes e as falhas, e transforma e molda, põe elas
junta pela mão dele e sopra do seu espírito. Em um vaso glorioso. Pois somos feitura dele, criados, recriados. Então o que nós fazemos? Nós tentamos pegar as peças da nossa vida, montar e dizer assim, eu sei que Deus me chamou para isso, Ele juntou aqui porque eu sei como é que é. Aí você pega 5, 6 peças do quebra-cabeça e monta uma árvore. Olha só, homem, viu como eu sei como funciona? Você é uma árvore. E nós nos satisfazemos com coisas que, se você colocar no contexto, de repente aquela árvore nem vai aparecer no quadro todo. Pastor, a minha vida, agora eu sei o que Deus quer na minha vida. Só ficou uma parte negra da minha vida, 20 anos da minha vida, que eu não sei onde enfiar para fazer sentido, mas pelo menos eu fiz. Esse é o ponto. Deus pega tudo. Todas as coisas, na mão de Deus, Ele redime e faz qualquer coisa. Então, o que Ele está procurando? Alguém que creia nele e se entregue ao processo. Então, ele encontrou Noé. Noé decidiu, fez, pela graça dela, a Bíblia fala que encontrou favor. Você precisa da unção de Deus para ser um homem íntegro e justo no meio de uma geração corrompida. Deus está por destruir toda a civilização e Noé estava vivendo certinho. Amém. Você precisa da graça de Deus. Noé encontrou graça. Significa o quê? Noé era um coração humilde, porque Deus resiste soberba. Ele achou alguém que dependia, que era rendido a Deus, e Deus estava dando graça para ele viver. Amém. Associa sempre graça e favor com humildade. Amém. Associa sempre conhecimento humano com soberba. Amém. Sempre. Eu sei, eu posso, eu consigo. Arrogância, Deus resiste. Coração humilde, eu não sei, eu dependo, eu preciso de Deus. Rendição, graça e favor e o Espírito Santo de Deus trabalhando. Amém? Então, Salmo 131. E aí você vê essa história de Noé, que ele disse, Noé, faze uma arca para mim. Aí você já parou para pensar, com a tecnologia que eles tinham um celular, tinham uma rede de fornecedores, né? Concorda? Eles tinham para construir uma arca para salvar a família toda do dilúvio que ia destruir a terra e botar um casal de cada animal para dentro. Eles tinham todas as plantas baixas, AutoCAD, amém, engenheiros, arquitetos, amém, paisagistas, nutricionistas, veterinários, amém, construtores, engenheiros, de toda, amém, uma rede enorme de sistema de comunicação, de administração, fornecedores que vinham de todo lugar com... Amém. Só Deus para construir a arca que Deus mandou. Amém. Como é que você vai construir uma arca daquilo? Amém. Hoje, tecnologia. Amém. Imagina. Por que Noé construiu, foi capaz de fazer algo maior do que ele? Porque ele fez exatamente como Deus mandou. Eu preciso alguém que não fique questionando. Não dá, pastor, é demais, isso aqui é muito para mim, eu não tenho condições, eu sou indigno. Ele não quer saber disso, ele quer pessoas, Deus falou, eu vou fazer. Ele precisa que a nossa carne saia do caminho para poder completar a tarefa, porque senão, no meio do caminho, o que vai acontecer? Pastor, eu não aguento mais. Deus, eu não aguento mais. Amém, essa tábua, até aqui eu ia. Amém, dá para terminar nessa tábua do meio aqui, Deus? Amém, fazer um puxadinho. Amém, a arca ia até lá em cima, faz até a metade, já dá para botar a gente para dentro, só não vai ter a cobertura, a gente deixa a girafa de fora. Amém, a gente faz. E nós estamos sempre negociando com Deus. Deus, dá para fazer diferente, dá para fazer assim. Fala assim, eu preciso achar alguém que faça toda a minha vontade, do início ao fim, sem ficar analisando
de trás para frente, sem botar a sua mente, porque se ela botar a mente dela para analisar o meu projeto, vai dar um tilt, vai estourar. É que nem, também, a história daquela carro que tentou ir atrás e ela não tem motor, vai fundir o motor. E o que acontece? Porque você está construindo na tua força. Eu preciso de alguém que faça na minha força. Eu preciso que vocês lidem com a carne de vocês. Não é, meus irmãos, não é legalismo. Não é caráter. A letra mata. Não é. É a única maneira de ter a nossa mente sob o controle, controlada pelo Espírito, é através de disciplinas espirituais para manter ela enjaulada, para ela não entrar no caminho dos planos de Deus para a tua vida. Você vai sempre fazer menos do que Deus quer. Porque não dá, eu não consigo, é demais. Então, Salmo 131. Então, imagina o tamanho da tal da arca. E a gente olha assim, graças a Deus, se fosse eu também fazia. Não, amém. Ali requeria Deus, milagres, maravilhas, fé e a unção do Espírito para construir aquilo. O que Deus quer fazer nas nossas vidas, na igreja nessa hora, depende totalmente da unção do Espírito, da graça de Deus, e zero da nossa força humana e carnal e de ficar dando dica para Deus de como tem que fazer, porque a gente chegou à conclusão que a melhor maneira de trazer e salvar o Brasil é fazer assim. Nós não fazemos ideia de qual é a melhor maneira de salvar o Brasil. Nós não sabemos o que Deus está fazendo. Qual é a melhor maneira de levar a minha empresa adiante? A gente não sabe qual é a melhor maneira. Deus sabe, nós não sabemos. Qual é a melhor maneira de conduzir essa crise que eu estou passando na minha família? Deus sabe, eu não sei. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Qual é a maneira de alcançar a minha casa, de salvar a minha família, de lidar com esse assunto dessa crise? Como é que eu vou lidar com esse ponto? Só Deus sabe, eu não sei. Durante todo o processo, você tem que ser capaz de manter crucificada a tua carne. Se você quiser entrar em cena e dizer a obra vai ser pesada demais para você, você vai ver o tamanho da coisa e você vai começar a dizer, não dá, porque Deus me abandonou, porque a coisa não funciona. Você tem que andar no Espírito, andar pela fé, andar com Deus sempre. 24 horas, de manhã, de tarde, de noite, andar no Espírito, vigilantes em oração para não cair em tentação. Porque a obra que Deus quer fazer é enorme e é gloriosa, Ele vai encher de glória essa terra e a igreja vai ser gloriosa, sem manchas, sem rugas. É impossível construir os planos de Deus e uma arca com a nossa cuca. É impossível. Os planos que Deus tem para nós, eles são impossíveis de ser concebidos e executados na nossa força. Você vai ter que confiar plenamente em Deus. Para isso, você vai ter que se acostumar a treinar, a fazer morrer a tua carne. As obras da carne são concupiscência, são isso. Andai no Espírito e jamais... Ou seja, você precisa estar andando no Espírito, cheio do Espírito, andando no Espírito, ativando uma vida espiritual com certas disciplinas espirituais para não dar voz à carne, para levar adiante os planos de Deus. E Deus está olhando. Ele viu, Noé andava com Deus. Eu vou revelar algo que vai requerer fé, ele vai requerer que ele continue andando com Deus. Porque Deus é alguém que ele termina o que ele começa. Ele termina e ele vai terminar o que ele começou nessa terra. E ele está procurando alguém que vai levar a bom termo e carregar com ele contra tudo e contra todos, pressão de tudo. Quando a tua mente disser é impossível ser Deus, para Deus não há nada impossível e você crê em Deus. Amém? Então, o salmista diz assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, Salmo 131.
nem altivo o meu olhar. Senhor, Senhor. Esse é o Davi dizendo, o homem, segundo o coração de Deus, que Deus diz, esse aí vai fazer tudo o que eu pedi para ele fazer. Com todos os erros e as falhas e os fracassos que ele teve, ele logo se arrependia. Amém? Lembra? Se nós pecarmos, você se arrepende. Mas ele acheia um homem e ele diz, eu fiz aquietar meu coração. Eu não vou ficar dizendo para Deus, nós temos que parar de ser Deus, meus irmãos. Eu sei, nós damos opinião de tudo, nós sabemos, não é assim que funciona. Para de dar uma de Deus. O meu coração não é altivo, não é soberbo o meu olhar. Não ando à procura, eu não estou atrás de grandes coisas. Nem de coisas maravilhosamente demais para mim. Sabe o que o Jó disse? Falei de coisas maravilhosamente demais para mim. Ele disse, eu tentei acessar as coisas maravilhosamente demais para mim com a minha cabeça e deu tilt. Deus precisa revelar as obras maravilhosamente demais. É dom de Deus quando o vaso estiver pronto. Se você construir, eu vou vir. Nós precisamos construir essa vida para que Deus possa visitar. Pelo contrário, ao invés de ficar atiçando a minha mente, o meu intelecto, você insufla o homem, suas conquistas, eu fiz calar a minha alma e fiz sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como ele disse assim, me aquietei. Esse é o estado da minha alma, ele disse para comigo. Que é o que Paulo nos ensina. Não anda ansioso, não tenta tomar o mundo e dar uma de Deus. Aquieta o teu coração, descansa, sossega. Deixa a paz de Deus tomar o teu coração. Vive nesse lugar. E aí o que acontece? Vive nesse lugar e mantém pensando nas coisas do alto. Não deixa... Aquieta a tua mente. Aquieta o teu coração. E aí ele diz, espera em Israel. Ó Israel, no Senhor. Se Deus quiser, não só faremos isso ou aquilo. Deixa Deus vir com os planos dele. Que os planos dele são maiores do que os teus. Espera, faz a tua parte. Constrói o que ele pediu para construir. Um coração rendido a ele. Então, uma das coisas, nós estamos no final do ano, foi da onde estava meditando em algumas coisas. Final de ano, nós queremos ter alvos, novos metas para o ano seguinte. Eu já queria fazer com que você começasse a pensar já em algumas coisas a partir de agora. Procura por alvos e disciplinas e metas na tua vida que você, como prioridade na tua vida, que você quer estar fazendo para o resto da tua vida. Alvos eternos. Esses são os duradouros. Não tem problema você dizer assim, eu quero comprar um equipamento no ano que vem. Ok, Deus te abençoe. Mas investe em algo que vai durar para a eternidade. Coisas que você faz de maneira consistente. E eu comecei a olhar, e nós precisamos olhar para a nossa vida e identificar coisas que você faz repetidamente, diariamente ou semanalmente, nos últimos 10, 20, 30, 40 anos. Essas são as coisas que sustentam a nossa vida. Nós estamos vivendo num mundo de moda, opções. Muda para cá, outro evangelho, outra coisa, outro tipo de coisa, outros interesses, outros sabores. Não, tenta isso, não gostei. É muito monótono, é muito repetitivo, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Deus está procurando coisas eternas. Ele é o mesmo, não tem variação nele.
do início ao fim das Escrituras, ele nos instrui, medita dia e noite nas Escrituras, lê a Bíblia todos os dias. Isso é um hábito eterno, saudável, que vai sustentar você e vai montar uma estrutura que Deus vai visitar você, se você tiver isso. São essas coisas. Nós precisamos pensar não em obter alguma coisa, mas em construir algo. Amém. Hábitos que você tem, você começa a ver coisas que você faz repetidamente. São essas coisas que criam uma estrutura para Deus visitar. Lucas 2. Você imagina Moisés? Está pronta a estrutura. Moisés, ali virei a ti. Imagina o Deus do universo visitar. Nada que esse mundo tem a oferecer, amém, satisfaz e chega aos pés de um encontro com Deus. Nada. Amém. E nós achamos que quando você vai num restaurante e te oferece 193 opções de pratos, isso é uma benção. Eu sei, pela experiência, que ninguém é capaz de fazer 193 pratos bem feitos. Me dá um restaurante que faz um prato só, esse eu vou. E ele faz há 20 anos, esse eu vou. Amém. Essa é a maneira como nós fomos enrolados em várias coisas. Então tem a história desse homem, Simeão, 25, Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este, justo e piedoso. Amém? Desenvolve uma vida justa e piedosa, de serviço a Deus, de rendição a Deus, de oração, de leitura da palavra, de santidade, de, amém, ser mais parecido com Cristo, de amor a Deus, amor ao próximo. Desenvolve os frutos do Espírito na tua vida. Amém. É isso que nós precisamos investir. Esses são os alvos que nós precisamos ter. Amém. Pega a lista dos frutos do Espírito. Pastor, essa é a minha meta. Porque essas coisas em vós habitando e crescendo, essas coisas fazem com que vocês não sejam inoperantes. É o que Deus está procurando. Amém. Justo, piedoso e que esperava. Esse é o conjuntinho para nós esses dias. Justo e piedoso que esperava. Ou seja, ele esperava algo, enquanto isso ele era justo e piedoso. Quantas coisas nós estamos esperando? Espera até que do alto sejais revestidos. Não move. Enquanto isso, vive uma vida justa e piedosa de serviço a Deus. Justo e piedoso. O Espírito Santo de Deus estava com ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver Cristo. Benção, hein? Olha a vida desse homem. Um homem justo, piedoso, que estava esperando um momento onde ele ia enxergar o Messias. E um dia, movido pelo Espírito, ele encontrou o Messias. Para você ser movido pelo Espírito, você tem que estar vigilante. Deus move e se revela quando Ele quer. Se nós construirmos uma vida rendida a Deus, Ele virá e vai se manifestar. Amém? Gálatas 3. Versículo 1, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou?
Quem jogou um feitiço, um agouro, quem enganou vocês, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado, vocês enxergaram, viram. Quero apenas saber isso, recebesse o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Sois assim insensatos, e aí está, não os torneis insensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Onde Deus fala conosco algo, e você, a partir dali, é comigo, Deus, obrigado, eu não preciso mais ler a Bíblia, eu não preciso mais isso, estou sabendo como é que é, eu tomo conta. Não, 24 horas, todos os dias. Amanhã de manhã, Deus, eu me rendo a Ti, eu dependo da Tua graça, dependo da direção. Você começa no Espírito, você leva todo o processo no Espírito e termina no Espírito. Deus está procurando quem começa e quem termina. Não despreza os pequenos começos. Deus está ali desde o início até o final. Ele está soprando em nós coisas. Eu vou iniciar isso, eu vou começar certas coisas. Eu quero a graça de Deus. Eu vou ser mais, eu vou dedicar um pouco mais da minha vida para as Escrituras, para ouvir a voz de Deus. Porque por elas eu sou admoestado e sou transformado. Eu vou pedir a graça de Deus para iniciar algo. Amém. E desenvolver certas virtudes, certos valores. Então você pode começar algo pela voz de Deus, onde o Espírito Santo de Deus, lembra, o Espírito Santo está aqui, nosso processo de decisão, nós estamos aqui. Você aquietou o teu coração e se rendeu, você orou a Deus, você buscou a Deus, o Espírito Santo de Deus começou algo em ti. E aí você agora, eu creio que Deus quer me levar a fazer isso, eu vou fazer isso, apaga, e aí você toma conta de novo, e você aperfeiçoa algo, amém? Você estraga, e você. E aí ele diz assim, terá sido em vão que tantas coisas sofreste. Olha o que ele diz, vocês vieram até aqui, vão parar agora? Deus está formando algo na tua vida, vai parar agora? Você tem sido fiel, faça chuva, faça sol, pressão, de tudo que ela agora você dá um novo rumo na tua vida? Eu vou dar uma variada, vou fazer diferente. Eu era uma pessoa sempre que levava a sério certos valores e disciplinas cristãs, agora eu sinto que eu não preciso fazer tanto mais, porque eu já... Amém? Ele diz, será que foi em vão que você chegou até aqui e acha que agora você pode aliviar? Ele está dizendo, foi em vão? Você começou no Espírito, mantém, sustenta algo, porque Deus está fazendo algo glorioso na tua vida. Não desanima, continua crendo, continua fiel a Deus. E no capítulo 4, ele diz assim, versículo 8, outrora, quando vocês não conheciam a Deus, vocês serviam a outros deuses, que por natureza não são. Ele está dizendo assim, vocês achavam que estavam servindo a Deus? Mas vocês estavam servindo vocês aqui. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis vos escravizar? Você vai começar a se escravizar à carne de novo? Guardais dias, meses, tempos e anos? Vocês voltaram para estaca zero? Receio de vós que tenha eu trabalhado em vão. Olha só. Olha a visão desse homem. Existe algo acontecendo na nossa vida, nós estamos sendo transformados para a habitação de Deus no Espírito. É algo sim
de dor e sofrimento, é pressão de todos os lados, a nossa carne está sendo ajustada, as coisas ao nosso redor não fazem sentido o que está acontecendo, mas Deus tem um plano glorioso e a nossa carne precisa se manter checada, no certo sentido, enjaulada, para Ele completar a obra. E aí Paulo diz assim, eu estou sofrendo, vou ter que sofrer de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A palavra de Deus precisa completar algo e formar algo na vida de vocês. Se você estiver disposto a construir algo, Deus vai vir. Ali virei a ti. E Hebreus 13, creio que é meu último texto. Versículo 20, ora o Deus da paz, de novo o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe para o bem, a fim de, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável. Então, olha o que ele está dizendo. Ele está orando que o Deus da paz ministre e continue operando em vocês e liberando todas as coisas necessárias e boas para que você seja alguém que cumpra a vontade do Senhor. O céu se move na tua direção com tudo o que Deus tem disponível para que você seja alguém que faça a vontade de Deus. Hebreus 13, 20 e 21. Então eu gosto daquela ilustração, para a gente concluir, dos 3 porquinhos. Esses dias eu me vi falando assim, né? Alguém me sugerindo, me propondo algo, eu falei assim, não posso, a minha casa não está pronta ainda. Amém. Não posso brincar, a minha casa não está pronta, a minha casa não está pronta ainda. A casa que Deus mandou eu edificar não está pronta ainda, eu não posso aliviar, amém? Ela não está pronta ainda. Que era a pressão dos porquinhos. Faz rápido a casa e vem brincar. O outro, não. Então no final estava lá o prático. Vamos brincar. Não, a casa não está pronta ainda. A arca não está pronta ainda. Continua construindo, continua edificando, construindo, continua sendo fiel, continua, amém, levando a sério, fazendo o melhor, amém, dedicando a tua vida, consagrando a tua vida. A arca não está pronta ainda. Eu estou edificando a minha igreja, ela não está pronta ainda. Não cessa, não é hora de desanimar, não é hora de baixar a guarda, não é hora de parar, é hora de continuar, amém, perseverando em relação a tudo que Deus tem. Amém? A casa não está pronta ainda. Amém. E a sensação que eu estou tendo com as pessoas que eu estou lidando, que as pessoas estão agindo como se a casa delas estivessem prontas. Eu falei assim, eu não faria isso. Eu não pararia de edificar. Eu não faria correndo e eu não usaria esse tipo de material. Nós precisamos voltar à sobriedade e edificar com as pedras preciosas, com aquilo que é eterno, com a nossa vida de consagração a Deus, primeiro, para não perder o que Deus tem para nós e para ser capaz de estar preparado para ouvir tudo aquilo que por Deus nos foi dado. Cornélio era aquele homem fiel a Deus, que orava de contínuo a Deus, dava esmolas, e o anjo do Senhor apareceu. Então, se eu puder ajudar a dar uma direção para você em pensar quais são as metas e os alvos que eu tenho para a minha vida, para o futuro, investe
na construção da tua casa espiritual. Com mais dedicação, com mais consagração. Se você faz qualquer coisa para Deus, ir para o Evangelho, e para o Reino de Deus, continua fazendo isso e mais. Renova e faz mais e melhor. Amém? Amém? Ali virei a ti. Os melhores dias estão diante de nós. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Dá-nos a graça, ó Deus, nesse momento da história, a continuarmos fiéis. A cada um de nós cabe, quando Jesus voltar e quando a carreira terminar, sermos achados fiéis, amando a Deus e amando mais a Deus, a cada dia vez mais. Cada dia, mais e mais e mais. Nós nessa manhã, ó Deus, eu oro, ó Deus, para que por Tua graça, Tu nos dês a capacidade e o sustento de continuar, amém, no meio de uma geração pervertida e corrupta, vivendo uma vida íntegra e justa. Enquanto isso, ó Deus, move nessa nação, move nessa cidade, move no meio da Tua igreja. Em nome de Jesus. Enquanto você espera, continua edificando. Amém? Então, nessa manhã, nós vamos tomar a ceia juntos.